Você já fez algo sabendo que era errado e simplesmente ignorou aquela voz interior, aquela sensação de que devia parar, devia orar, devia pedir perdão, mas você deixou passar. Eu preciso te contar algo que a maioria das pessoas nunca ouviu em nenhuma igreja. Algo que está escrito na Bíblia com uma clareza assustadora. Existe um momento em que a porta do perdão pode se fechar. Não para sempre, mas por um tempo longo o suficiente para mudar o destino da sua vida. E se você ignorou o chamado de Deus mais de uma vez, precisa assistir esse vídeo até o final. Porque o que eu vou revelar hoje pode ser a única chance que você tem de entender o que realmente está em jogo. A maioria das pessoas cresceu ouvindo: Deus perdoa tudo. E só pedir. E isso é verdade, mas é uma verdade incompleta que pode estar custando a sua alma. A Bíblia mostra algo que poucos pregadores têm coragem de ensinar. O perdão de Deus é gratuito, mas ele exige que você esteja com o coração preparado para recebê-lo. Em 1 João 1,9, a Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Note a palavra, se. Há uma condição. Há uma postura do coração. E em Hebreus 10:26, a palavra vai mais longe ainda. Porque se pecamos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecado voluntário. Com conhecimento. Isso é diferente de uma fraqueza humana. Isso é uma escolha deliberada de ignorar o que Deus está dizendo. E você sabe do que estou falando. Aquela voz que você silenciou. Aquela oportunidade de se arrepender que você adiou. Aquele momento em que Deus bateu na porta do seu coração. E você fingiu que não estava em casa. Existe um personagem na Bíblia que perdeu o perdão de Deus. Não por ser um assassino. Não por ser um idólatra. Mas por uma coisa que parece simples. Ele chorou, mas não se arrependeu. Esaú, o filho de Isaque. Um homem que vendeu sua bênção por um prato de comida. E quando percebeu o que tinha feito, Hebreus 12:17 diz algo aterrorizante. Pois vos sabeis que também depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, ainda que com lágrimas o procurasse. Lágrimas, mas sem arrependimento verdadeiro, sem mudança de coração. Ele queria as consequências revertidas, mas não queria mudar quem ele era. E aqui está o ponto que vai te sacudir. Existe uma diferença enorme entre sentir remorso e ter arrependimento genuíno. O remorso diz eu errei e estou sofrendo. O arrependimento diz eu errei e vou mudar. Judas Iscariotes teve remorso. Devolveu as moedas de prata. E se enforcou. Pedro também negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente. Mas voltou. E se tornou a pedra da igreja. A diferença entre os dois não foi o tamanho do pecado. Foi a direção do coração depois do erro. Então eu te pergunto, quando você ignorou Deus, qual foi a sua direção depois? Agora quero que você preste muita atenção. Porque vou descrever algo que você certamente já viveu. E talvez nunca tenha percebido que era Deus falando com você. Primeiro sinal, a inquietação inexplicável. Aquele desconforto que aparece do nada quando você está fazendo algo que não deveria. Você tenta ignorar, tenta distrair, mas ele fica. Segundo sinal, a lembrança repentina de algo errado. Você está no trabalho, no banho, antes de dormir, e de repente um episódio do seu passado aparece na sua mente com uma clareza que incomoda. Isso não é acidente. E o Espírito Santo batendo na porta da sua consciência. Terceiro sinal, a palavra que te acerta em cheio. Você abre a Bíblia aleatoriamente ou ouve um versículo em algum lugar, e aquilo parece ter sido escrito exatamente para o que você está vivendo. Não ignore isso. E Deus sendo preciso. Quarto sinal, a oportunidade de mudar que aparece de forma improvável. Um pastor que fala exatamente o que você precisava ouvir. Um amigo que te convida para a igreja no momento exato. Uma crise que te coloca de joelhos. Cada um desses momentos é uma janela. E janelas se fecham. A questão não é se Deus está chamando. A questão, quanto tempo você ainda vai fazer de conta que não está ouvindo? Aqui está algo que ninguém gosta de ouvir, mas que você precisa saber. O coração humano não endurece de uma vez. Ele endurece aos poucos. Como uma pedra que vai sendo coberta de calcário, cada camada é fina demais para perceber, mas com o tempo a pedra fica impermeável. Faraó, no Egito, e o exemplo mais assustador da Bíblia. Em Êxodo 8:15, a Escritura diz que Faraó viu que havia alívio e endureceu o seu coração. Depois, em Êxodo 9:12, diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Repare na progressão assustadora. Primeiro Faraó endurece o próprio coração.
Depois Deus confirma esse estado. E depois desse ponto, não teve mais retorno para Faraó. Cada vez que você ignora a voz de Deus, a próxima vez que ele falar vai parecer um pouco mais longe, um pouco mais silenciosa, como um rádio com interferência que vai aumentando gradualmente. Até que um dia, você vai sentar na igreja, ouvir a pregação e não sentir absolutamente nada. E esse momento é mais perigoso do que qualquer pecado específico que você possa cometer. Porque o pior estado espiritual não é sentir culpa demais. E não sentir nada. Se você está assistindo esse vídeo e sentindo algo agora, isso é sinal de que a porta ainda está aberta. Mas você precisa agir. E precisa agir hoje. Agora eu preciso te dizer algo que vai aliviar o peso que está no seu peito agora. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você sentiu aquela pontada no coração, se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei, isso é o Espírito Santo agindo em você. E isso significa que sua janela ainda está aberta. O perdão de Deus é extraordinariamente generoso. Lucas 15 fala do filho pródigo, um rapaz que pegou sua herança, foi para longe, esbanjou tudo em pecado, chegou ao fundo do poço. E quando voltou para o pai saiu correndo ao seu encontro. Não esperou o filho chegar. Correu. Isso é Deus. Ele não está esperando você chegar perfeito. Ele está correndo em sua direção enquanto você ainda está longe. Mas importante, o filho decidiu se levantar. Decidiu voltar. Tomou uma ação. Não ficou no chiqueiro esperando que tudo melhorasse sozinho. O perdão de Deus não cai automaticamente sobre quem continua deitado na lama. Ele cai sobre quem se levanta e decide voltar. Então a pergunta não é Deus ainda pode me perdoar. A pergunta certa é: eu estou disposto a me levantar? E se sua resposta for sim, o próximo passo é agir. Agora. Não amanhã. Não no domingo. Agora. Arrependimento verdadeiro não é um sentimento. E uma decisão com 3 movimentos. E você precisa entender cada um deles. Primeiro movimento: reconhecimento honesto. Pare de chamar o seu pecado de fraqueza, de erro, de fase. Chame pelo nome real. Isso é importante porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem encobre as suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Confessar exige nomear. Segundo movimento: quebrantamento genuíno. Há uma diferença entre sentir vergonha do que as pessoas pensam de você e sentir dor pelo que você fez contra Deus. O Salmo 51 é a expressão mais poderosa disso na Bíblia. Davi não disse me perdoa porque vai arruinar minha reputação. Ele disse contra ti, somente contra ti pequei. O foco era Deus, não as consequências. Terceiro movimento: direção contrária. Isso é o que a palavra metanoia significa no grego original. Uma mudança de mente que resulta em mudança de direção. Não e prometer que não vai mais pecar. E reorientar toda a sua vida na direção oposta do pecado que estava te dominando. Esses 3 movimentos juntos, nomeação, quebrantamento, reorientação, isso é o arrependimento que abre a porta do perdão de Deus. E você pode fazer isso agora, neste exato momento. Não precisa de pastor. Não precisa de edifício. Deus está aqui enquanto você assiste esse vídeo. Entre os milhões de vídeos que existem na internet, você assistiu esse. Até esse momento. Com esse assunto específico. E se você sentiu algo, se aquela voz interior confirmou alguma coisa que eu disse, então hoje é o dia. Não amanhã. Hoje. Deus não prometeu amanhã. Ele prometeu o hoje. E em 2 Coríntios 6:2, a palavra é direta. Eis agora o tempo aceito, eis agora o dia da salvação. Agora. Se você quer garantir que a porta do seu perdão está aberta, faz uma coisa simples comigo agora. Para o vídeo. Fecha os olhos por 60 segundos. E diz para Deus, com suas próprias palavras, exatamente o que você precisa dizer. Não precisa ser bonito. Não precisa ser elaborado. Ele ouve o coração, não o vocabulário. E quando você terminar essa oração, comenta aqui embaixo: eu voltei. Esse será seu marco. Sua declaração pública de que algo mudou hoje. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Você pode estar sendo um instrumento de Deus para alguém que está na mesma situação que você estava antes de assistir esse vídeo. Até o próximo encontro. E que seja um encontro de quem já voltou para casa.